Muito bem, vamos estudar a palavra de Deus. Temos esse momento especial onde nós meditamos naquilo que é mais importante para a nossa vida. Afinal, o Senhor deixou a Escritura, deixou a palavra dele como o nosso guia, como os nossos mandamentos, como os nossos preceitos, como o caminho que devemos seguir, o testemunho que devemos buscar, e tantas outras coisas. E esse belíssimo Salmo 119 nos fala a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus. Spurgeon diz que este é como se um ode sagrado, essa Bíblia, esse Salmo, como se fosse a própria Bíblia toda dentro ali do Salmo 119. Pois ele traz tanta riqueza, afinal ele fala da palavra, fala de Cristo, que é o centro da nossa vida. Não à toa, o Salmo 119 está também no centro da Bíblia, das Escrituras Sagradas. E ele traz textos maravilhosos e profundos. Quanto mais a gente estuda o Salmo 119 e aprofunda nele, mais o nosso coração enche de graça, da graça do Senhor. Então vamos ler a primeira parte desse Salmo. Nós vamos hoje meditar dos versículos 1 até o versículo 8. Por que do 1 a 8? O Salmo 119 ele é dividido de uma maneira interessante. No total, aí olhe na sua Bíblia, são 176 versículos. E se dividirmos 176 versículos por 22, pelo número 22, chegaremos a 8. E por que 22? Porque são 22 letras que nós temos no alfabeto hebraico. Então quer dizer que esse salmo, além de belíssimo, de profundo, ele também tem uma simetria muito interessante, pois ele tem 8 versículos, cada versículo desse se refere a uma letra do hebraico, e cada versículo desse começa com essa letra. Então, por exemplo, esse texto de 1 a 8, cada versículo começa com a letra Aleph, que é a primeira letra do hebraico. Certamente que nós não percebemos isso no português, porque houve uma tradução, então nós não temos essa clareza, não conseguimos enxergar dessa forma, mas é interessante estudarmos e percebermos a simetria e a beleza desse salmo, além da sua profundidade e além da sua verdade para a nossa vida. Então vamos ler, convido os irmãos a colocar em pé mais uma vez, vamos ler esses 8 primeiros versos, Salmo 119. Diz assim, vamos ler juntos? Deixa eu pegar numa versão, isso aqui. Leamos. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Vamos orar. Ó Deus, maravilhoso, tua palavra lida, 8 versículos no início do Salmo 119. Clamamos ao Senhor para que nos dê um entendimento e fale conosco, ensina-nos a ouvir, ensina-nos a entender, ensina-nos a aprender, a receber, ensina-nos a praticar a tua palavra, Senhor. Nós dependemos do Senhor em tudo, até mesmo para saber que o Senhor está falando conosco agora. Ó Deus, abre os nossos ouvidos, abençoe teu servo, que ele traga realmente a reflexão vinda do Senhor, a palavra vinda do Senhor, e que cada um aqui essa noite seja edificado, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Então nós temos aqui esse Salmo 119, como eu disse, um salmo grande,
176 versículos. Não sei se você já teve a oportunidade de ler todo ele, creio que sim, espero que sim. Se não, nós podemos ler aqui em todos os encontros que nós tivermos, parte por parte. É um salmo impressionante na sua forma, na sua simetria, na sua beleza e na profundidade que ele tem. E o Spurgeon diz assim: quanto mais a gente lê esse salmo, mais estimulante se torna. É como se você estivesse bebendo, ele colocou aqui a água do Nilo, e quanto mais bebe a água no Nilo, mais apreciado, mais você aprecia beber essa água e bebe outros goles. Então a palavra de Deus, o Salmo 119, enche a nossa vida e a gente vai sendo completado a cada momento com esse fascinante e belíssimo salmo. Ele não fala você pode dar uma olhada, olha no início dele, ele não diz, como outros salmos têm, o nome de quem foi o autor, né, quem foi usado por Deus para escrevê-lo, para trazê-lo à nossa meditação. Outros salmos têm. Por exemplo, Davi fez muitos salmos, e eu estou fazendo também a série Salmos de Davi, lá na sede, no Lindeia. E se você vai no Salmos de Davi, por exemplo, qualquer salmo, aí, o Salmo de número 35, por exemplo, está escrito lá no título, Salmo de Davi, né? Esse salmo não tem. Spurgeon acredita que foi Davi pelo jeito, ele fala, pelo jeitão, né? Pode ler muito, perceber a forma de escrever, ele entende que foi Davi. Nem todos os teólogos ou estudiosos afirmam isso. Nós vamos considerar, então, não vamos considerar Davi como autor, mas vamos considerar, então, a palavra vinda do Espírito Santo, que usou um servo dele, inspirou um servo dele para trazer essa palavra aos nossos corações. E é interessante pensarmos aqui alguns sinônimos que seguem todo esse salmo. Na leitura nós vamos dizer algumas palavras-chave, e todas elas representando a palavra de Deus. Então, lei, preceitos, estatutos, mandamentos, ordenanças, caminho, palavra, são sinônimos e que nos remetem à palavra de Deus. Agora eu vou dizer esses sinônimos aqui na palavra original, para você entender um pouquinho que eles são belos também na sua métrica, pois eles combinam e tornam a leitura em hebraico interessante. A gente não consegue perceber isso no português, né? Mas, por exemplo, olha só, Torá, Piquidim, Ruquim, Mishvá, Mishpatim, Derek, Dabar, Imra. Então, percebe que tem alguns finais aqui que são interessantes e que soam de uma maneira bela também quando lido em hebraico, não é? A gente percebe essa facilidade da rima, apesar que no hebraico não tem só a questão da rima, mas a métrica, né? O tamanho, a poesia hebraica tem outros detalhes que nós no português não percebemos tanto, né? Mas o mais belo de tudo é que veio do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Essa arte aqui foi feita por Deus. É diferente das artes. Eu fui semana passada ao museu lá em Curitiba, que tem o nome de Oscar Niemeyer, e aí eu fui até falar, vamos lá, a Lala quer ser arquiteta, mas vamos lá, quem sabe a gente vai ver algumas obras do arquiteto Oscar Niemeyer, mas eles usaram o nome dele, mas tinha mais obra contemporânea, não tinha as obras dele, assim, tinha algumas fotos, algumas maquetes de obras do Oscar Niemeyer, mas tinha muita coisa, a maioria das coisas, na verdade, era de obras contemporâneas, de arte contemporânea, que é uma arte que tem se enfeiado, né? A arte contemporânea está feia. Você vai ali no Iotim, por exemplo, o que é mais bonito no Iotim? É a natureza. É a arte de Deus, a natureza, a criação. A arte que o homem pôs lá é feia, infelizmente, né? O homem está caminhando, e a gente vê quanto mais o homem caminha para longe de Deus, mais feio ele fica, não é? Mais feio ele fica. Então, nós temos essa beleza desse salmo, e essa primeira sessão aqui, pela letra Aleph, eu vou ler aqui em uma outra versão, presta atenção nessa versão, olha que interessante, fala assim, ó, como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor, como são felizes os que obedecem a seus preceitos e buscam de todo o coração, não praticam mal, andam em seus caminhos.
tu nos encarregaste de seguir fielmente as tuas ordens. Meu grande desejo é que as minhas ações sempre reflitam os teus decretos. Então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Eu te darei graças por viver corretamente, à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei a teus decretos. Por favor, não desistas de mim. Belo salmo, belíssimo salmo. Nós podemos perceber aqui, e logo na introdução, nas primeiras palavras, e nessa tradução aqui nós vimos que ao invés de usar bem-aventurado, ele usou então felizes. Então, felizes os íntegros, ou bem-aventurados os irrepreensíveis. Nós percebemos que esse salmo aqui nos aponta para a bem-aventurança, ou para a felicidade. E quem não quer ser feliz? Quem não quer ser feliz? Hã? A gente quer buscar a felicidade, né? Quer ser feliz? Então nós vemos que esse salmo está falando, ele começa assim, ó, bem-aventurados, então ele já chama a atenção. Bem-aventurados, quer ser feliz? Olha aqui, vem cá, chegue mais perto, aprofunde-se nesse salmo, feliz, seja bem-sucedido. E quem? É aquele que está buscando esse caminho, seguindo a lei do Senhor. Obviamente, o Senhor, Criador de todas as coisas, Ele tem um segredo da felicidade. Nós até colocamos o título aí para quem vai acompanhar depois, a fonte da felicidade. É o Senhor que é a fonte, Ele que traz, Ele traz na sua palavra, Ele explica para nós aqui, olha, como você deve fazer, o que você deve fazer para buscar essa felicidade. O homem hoje está buscando a felicidade fora de Deus, mas ele está falando, olha, venha para a palavra, lá fora é desilusão, volte para a palavra, lá fora são falsas soluções, você vai perder tempo, vai ser risco de vida, volte para a palavra do Senhor, é a forma correta de se viver. A forma certa de se viver, onde que está? Está aqui, na lei do Senhor. Nós vemos aqui a plenitude de vida, E a gente pega a palavra de Deus de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro, de dentro para fora, de fora para dentro. De qualquer forma, nós vamos perceber que ela nos dá o sentido mais profundo que o nosso coração busca. O nosso coração busca alguma coisa, e aquele que não lê a palavra de Deus não sabe. Nós sabemos porque a palavra de Deus nos revela. Nós buscamos o Senhor. Então, a felicidade. E essa é a proposição, a felicidade em obedecer, em observar a palavra de Deus, não é? Mas é uma observação muito próxima. Essa observação, ela tem que ser de todo o coração, ela tem que ser profunda. Não pode ser de qualquer jeito, né? Quando você vai cozinhar, você faz, por exemplo, você vai cozinhar, vai fazer alguma comida, não pode ser de qualquer jeito para ficar boa, não tem que ter cuidado. Quando você vai trabalhar no seu trabalho, algumas coisas não tem que ser muito bem feitas, com cuidado. Não pode ser de qualquer jeito, nós temos que aprofundar em seguir a palavra do Senhor, não é? E para ser então feliz, nós devemos andar neste caminho de todo o coração. E aqui nós podemos ver esse salmo, nós podemos estruturá-los de diversas formas diferentes. Eu queria estruturar da seguinte maneira, né? Nesses 3 argumentos que eu vou trazer. O primeiro dele, então, é que feliz é o que anda no caminho do Senhor em obediência. Eu quero ser feliz, quero buscar a felicidade. Então, como é que é isso aí? Andar em obediência. Olha os versículos, vamos ler esses 3 versículos aqui, versículo 2, depois o versículo 4, depois o versículo 8. Leia comigo, versículo 2. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não é? Então, de todo o coração nós vamos buscar isso aqui, essa palavra de Deus. Logo no versículo 2 está dizendo isso. Agora veja o versículo 4, vamos ler comigo. Tu ordenastes os teus mandamentos para que o cumpramos à risca. Opa! Então esse é o primeiro argumento. Feliz que anda no caminho do Senhor em obediência plena. O que é seguir à risca?
andar à risca? É fazer exatamente o que está lá, não é assim? Essa expressão nos remete a isso. E olha o versículo 8, leia comigo. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Então, feliz o que anda em obediência. Aquele que anda em obediência. Obedecer às instruções claras, descritas por Deus, deixadas por Deus. Deus não deixou a gente assim, tentando imaginar as coisas. Deus escreveu. E foi assim desde o começo. Ele chegou para Adão e falou, é assim. Não foi? É exatamente assim que você deve fazer. E isso aqui você não pode fazer. Deus não deixa a gente ir à procura. Vamos procurar, vamos... Não, está definido, está claro o que devemos fazer, o que podemos fazer, o que não podemos fazer, o que não devemos fazer. Então, o Senhor requer de nós que façamos isso à risca, para que a gente seja irrepreensível, repreensível no caminho, ou seja, ninguém pode repreender, ninguém pode chegar para você e falar, você fez errado, porque você está fazendo exatamente o que o Senhor falou. Então os outros vão perceber, olham para você, olha para o crente, olhava para o salmista, olha para o crente e percebe, olha, aquela pessoa lá faz exatamente o que deve ser feito, não é? É irrepreensível, não tem deslize nenhum. Felizes os que guardam então essas prescrições, que andam assim. E uma prescrição é como um remédio, não é? Você vai no médico e ele prescreve para você lá, você tem que tomar isso, 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 não é? Às vezes a gente vai no médico, não é? Principalmente nos últimos dias, tantas doenças aí no mundo. Aí você vai no médico, doutor, que eu tenho que tomar? Aí ele vai lá, isso, isso e isso. Aí tem alguns que pegam e falam, não vou tomar isso aqui não. Não tem? Espero que você nunca tenha feito isso. Eu vou tomar isso aqui não. Não, tem que tomar. Você quer ser curado ou não? Você confia no doutor ou não? Você confia em Deus ou não, meu irmão? Se você confia em Deus, siga as prescrições. Nos médicos eu não vou dizer, apesar que minha filha quer ser médica, não é? Espero que ela seja uma excelente médica. Mas nem todos os médicos são excelentes. Mas o médico dos médicos é excelente. Tem alguns remédios que têm efeito colateral, não é? Mas a palavra de Deus só tem um efeito poderoso da vitória, da felicidade. Isso não quer dizer que não tem sofrimento. Eu não vou chamar de efeito colateral isso, não é? Você está aqui no mundo, por obedecer a palavra de Deus, vai ter alguns, vou falar entre aspas, efeitos colaterais talvez. Alguém vai brigar contigo, alguém não vai aceitar, talvez o governo vai te perseguir, talvez o seu chefe vai te perseguir, né? É igual aquela história, você entra num local, tá todo mundo mente, você não mente. Aí fala, como é que você tem que mentir para dar certo? Aí você não mente. Aí vão te perseguir, vão te prejudicar. Talvez até te tirem do emprego, porque você não está mentindo para ganhar mais. Seguir arrisca. Isso requer renúncia, meus irmãos. Jesus disse assim, se quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o verdadeiro cristão, algumas vezes vai ter que fazer isso. Pegar a cruz, seguir. Significa renúncia de algumas coisas que ele poderia ter, boas entre aspas, que ele acha que é boa, mas não é. Não é? A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é a verdade de Deus para a nossa vida. A Bíblia não é uma sugestão. Essa prescrição aqui é mais do que a do médico. Porque a do médico, né? Você fala, não vou tomar não. Ok. Mas a de Deus, se você não tomar, você vai ter consequências eternas. O próprio Deus ordenou a palavra dele. Os mandamentos foram escritos ali. Lembram quando Moisés recebeu os 10 mandamentos? O texto bíblico diz que foi escrito pelo dedo de Deus. Deus fez questão de mostrar isso na palavra dele. Eu estou dando, não é? Eu estou dando a importância mostrada a respeito da lei de Deus. E eu acho interessante algumas pessoas dizerem, não, tá, a Bíblia tem que ser atualizada. Pelo amor de Deus, Deus é que escreveu. Quem que vai atualizar? Quem que pode atualizar a palavra de Deus? Ninguém.
palavra dele é eterna. Então, nós temos essa necessidade de seguir à risca os mandamentos de Deus. E Jesus Cristo vem lá no Novo Testamento e ele pega os 10 mandamentos e coloca em 2 mandamentos. Não é isso? Ele faz uma síntese assim. Fáceis, né? Primeiro, amar o Senhor teu Deus de todo o coração, toda tua alma, todo entendimento, toda tua força, tudo. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Fácil, né? Vai fazer, arrisca. Vai fazer, arrisca. Mas eles são escritos para que a gente faça a risca. Obediência perfeita. Ah, meus irmãos. Seguindo o exemplo um pouco de Daniel. Você lembra Daniel? Daniel, lá no livro de Daniel, teve um momento que os presidentes, os sátrapas queriam achar alguma culpa nele. Ele procuraram, não acharam nada. Ele era irrepreensível. Ele era fiel. Tiveram que mudar uma lei lá e falar, não vamos mudar uma lei aqui contra a crença dele, e aí nós vamos pegá-lo. Meus irmãos, devemos ser irrepreensíveis. Como fazer isso sem Cristo? Jesus foi irrepreensível. Jesus abandonou, Jesus deixou a sua glória, e veio a esse mundo, se humilhou, e veio, e Filipenses diz que ele foi obediente, até a morte, e morte de cruz. Então, feliz o que anda no caminho do Senhor em obediência plena. Segundo lugar, segundo argumento, feliz o que anda no caminho do Senhor olha como que eu estruturei, com a vontade. Então, a obediência é prática, é realidade, é você fez ou não fez. Mas o versículo 5 nos traz também, não só de fazer ou não fazer, mas a vontade, a sua vontade deve ser de fazer. Salmos 119, versículo 5, leia comigo o versículo 5, diz assim: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, para que seja de todo o coração, para que a gente obedeça e realmente obedeça mesmo, é necessário também a vontade. Ele fala, tomara que eu observe. É uma oração também aqui, não é? Ele está falando, tomara, ó Deus, me ajuda que eu observe, se eu não conseguir observar profundamente, se eu não tiver vontade, a vontade de fazê-lo, os sentidos não são suficientes para sentir a presença de Deus, nós precisamos de mais, é o próprio Deus movendo para que a gente tenha vontade de estar com Ele, vontade de obedecê-lo, vontade de ouvi-lo, confiança nele, o desejo de acertar. Ele fala isso aqui, tomara, você já falou assim, tomara que aconteça alguma coisa, já falou? É o nosso desejo, sua vontade, diga que aquilo aconteça. Ele fala isso, tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos, que o desejo esteja diante de fazer a vontade do Senhor, vontade do Senhor, não é? Veja o versículo de número 7, leia comigo, render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Então, com integridade de coração, se não colocarmos a nossa vontade toda inteira, a nossa vida toda, tudo que nós temos colocado diante do Senhor, pensando nas coisas do Senhor, nós não vamos conseguir seguir à risca, nós não vamos conseguir ter isso inundando, ser de todo o coração é tudo. Às vezes a gente quer que o Senhor tome conta da nossa vida, mas fala assim, mas isso aqui não toma não, deixa que eu faça aqui. A gente quer obedecer, mas chega uma coisa que a gente faz e que a gente não quer abandonar. E a palavra do Senhor é clara com relação àquilo. E a gente fala, tá Deus, mas isso aqui não vai dar para obedecer. O Senhor quer toda a vontade diante dEle, não é? Que nós busquemos todos os preceitos do Senhor. Veja que os fariseus,
Eles fizeram várias leis. Vamos dizer assim, pegaram o Velho Testamento, organizaram nas leis ali, nas ordenanças, e ainda pegaram aquelas ordenanças e detalharam. E falaram, se a gente obedecer cada coisinha disso aqui, nós seremos salvos, não é? Contudo, eles esqueceram do mais importante, que era o coração. Era o coração. Colocar o coração mesmo diante do Senhor. Porque não adianta seguir as regrinhas. É a nossa vida, nossa vontade tem que ser de buscar o Senhor. E talvez esse seja um ponto difícil. Porque, quem sabe, a gente até busca o Senhor, entende, e nós já vamos ver o terceiro ponto sobre a mente, mas ainda nesse ponto da vontade, a gente pode entender lá, mas a gente não tem vontade. Alguém fala para você assim, ó, comer verdura é bom para a saúde. Você até entende. Eu entendo. Você vai estudar as substâncias que estão ali, e você entende, mas você não tem vontade. Aí alguém fala para você assim, ó, tomar sorvete faz mal para a saúde. Aí você vai lá, escuta, e olha e tal. Você até entende, mas a sua vontade é tomar o sorvete. Mateus 15, 8 diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas o teu coração está longe de mim. Olha. Isaías 29, 13, esse povo ora a mim com a boca, mas o coração está longe de mim. Samuel 24, 24, Davi disse que não daria ao Senhor algo que não lhe custasse nada. Olha isso. Diferente, né? Ele estava tentando colocar o coração sempre diante do Senhor. A vontade de Davi a vontade dele estava voltada para os caminhos do Senhor. Ele foi considerado homem segundo o coração de Deus, em Samuel 13, 14, você vê isso. Então direcionava a vontade para agradar a Deus. Ele queria construir o templo, pois o seu coração inquietava de servir a Deus. Deus não deixou construir. Depois nós vamos pregar sobre isso. Mas ele queria agradar ao Senhor. E veja que Jesus Cristo, principalmente, o Filho de Deus, veio para fazer a vontade de Deus. Então a vontade de Jesus era a vontade do Pai. Tanto que o Pai disse a ele, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, não é? Em quem me comprazo. E Mateus 17, 24 mostra que ele queria fazer agradar ao Pai, a vontade dele era agradar ao Pai. A nossa vontade deve ser a mesma, meus irmãos. Muitas vezes não é, talvez a maioria das vezes não é. A nossa busca constante é de tirar da nossa vida as coisas que desagradam a Deus e colocar somente aquelas que agradam ao Senhor. Como vamos fazer isso? Clamando ao Senhor. Nós não temos força para isso. O mal que está em nós, Paulo disse, eu quero fazer, mas não consigo. O que eu faço é o que eu não quero, o que quero é o que eu não faço. Vivo nessa luta, né? Clamemos ao Senhor, dia após dia, para que o nosso coração inunda com a vontade de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar do Senhor é agradar que Ele é o seu Senhor. Agradar-se nele. E aí sim, o nosso desejo é o desejo de Deus. Terceiro lugar. Feliz o que anda no caminho do Senhor com a mente. Então nós pensamos, nós tivemos a prática, que é a obediência prática. Nós tivemos a vontade envolvida, e agora nós temos a mente. A mente. Vamos ler o versículo 5 até o 8 juntos. Leiamos. Então, não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Desculpa, é o 6. É do 6, né? Do 6 ao 8. Vamos de novo? Então, não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Então nós vemos aqui essa questão aqui de considerar os teus preceitos, né? Considerar. Para considerar você tem que pesquisar e entender, não basta olhar. Basta olhar? É mais profundo.
Você tem que pesquisar, conhecer, entender exatamente o que está sendo colocado na Bíblia. Como é que você vai considerar uma coisa se você não parar? Opa, peraí, vou parar e vou entender isso aqui, estudar isso aqui. Não tem como, analisar. Então mostra uma atitude de pensamento, nós devemos ir lá e pesquisar, e ler, e estudar, e entender as palavras, e entender o texto, entender o contexto, entender a mensagem principal de Deus para a nossa vida, as implicações disso na nossa prática. Devemos conhecer todo o conselho de Deus, como diz Paulo, não é? Essa decisão, então, de aprender e de buscar mais e mais, e vai nos dar, certamente, então, a graça de Deus. É com a mente nós entendemos e agora nós agradecemos. Rendemos graças ao Senhor. Com a mente nós entendemos e nós queremos fazer, porque o conceito está correto, o nosso entendimento está pleno, o nosso saber está colocado diante de Deus, não é? Não obedecer como se fossem regrinhas, mas entendendo o que o Senhor quer para nós. Hoje nós temos um mundo que é um mundo, em teoria, que fala, que busca o saber, que busca a ciência, que busca o entendimento, não é? Mas a gente vê o contrário. A gente vê frases colocadas como se fosse uma verdade, mas são mentiras, são falácias, para nos enganar. E é importante pensarmos, irmãos, que o mundo tem feito a gente emburrecer. Tanta coisa colocada que, se a gente parar e pensar friamente, usar a razão, a gente vai falar, está errado isso aí, a gente está sendo enganado. Devemos então, com o nosso pensamento, adorar a Deus, servir a Deus, entender o que Deus tem para nos dar, para nos oferecer. Veja que Paulo disse isso. Paulo disse lá assim, olha, devemos entregar a Deus o nosso culto racional, Romanos 12. Nosso culto racional. É com o entendimento que nós vamos chegar mais próximos também, buscando aquilo que é agradável a Deus, porque a vontade dele é agradável, aquilo que é perfeito diante de Deus, pois ele é perfeito. Buscarmos então os preceitos bíblicos, e a razão então leva o salmista a tomar essa decisão. Versículo 8, cumprirei os teus mandamentos, cumprirei os teus decretos, outro sinônimo da palavra de Deus, decretos. Ele entende que não consegue fazer isso sozinho, então no finalzinho ele coloca assim, Deus me ajuda, eu vou conseguir só com o Senhor, só com a ação do teu Espírito Santo, não me desampare jamais, me leve nessa caminhada. E é isso que nós pedimos, que Deus nos leve nessa caminhada do Salmo 119, mas não só aqui no estudo, que essa caminhada seja na nossa vida, nós peguemos isso e coloquemos no nosso dia a dia. Concluindo, meus irmãos, o crente alcançará a felicidade seguindo a palavra de Deus de todo o coração, com obediência prática, com a vontade colocada na palavra de Deus e com o raciocínio, com a mente, com o entendimento, ou seja, como um todo nós entenderemos e buscaremos e obedeceremos ao Senhor. Nós temos várias escolhas diante da vida, não temos? Você, por exemplo, tomou a decisão de vir aqui ou não? Você tomou a decisão de casar ou não? Ou vai tomar? Né? Você tomou em algum momento uma decisão de, vou ser crente ou não? São colocadas escolhas diante de nós, e nós não temos condição de tomá-las corretamente, se o Senhor não estiver conosco. Você não seria crente se o Senhor não falasse, olha, venha. Nós precisamos de Deus. E a partir do momento que nós entendemos, agora nós temos a liberdade maior de escolha. Seguimos ou não? Teremos a consequência ou não? Cumpriremos a vontade de Deus ou não? Então, como viveremos? Algumas aplicações. Em primeiro lugar, viveremos pagando o preço de sermos irrepreensíveis. O que é pagar o preço de ser irrepreensível? É olhar para a palavra de Deus e falar, eu vou obedecer, eu vou seguir, e pronto. Muitos vão se levantar, no momento que você fizer isso, muitos vão se levantar contra você, na sua escola,
no seu trabalho, na sua família. Muitos vão se levantar contra você, porque o mundo é contra nosso Senhor, é contra a igreja. O mundo é inimigo de Deus. Muitos vão se levantar. Então você terá que pagar o preço de ser irrepreensível, de seguir a risca. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Vamos fazer isso. Vamos buscar, guardar, obedecer de forma irrepreensível. Segundo lugar, viveremos lutando em oração. Para fazer isso aqui, e o salmista ele mostra, em alguns momentos ele joga, ele estou orando, estou buscando, tomara sejam firmes os meus passos, ele está orando, está buscando, Deus, me ajuda, né? No final ele coloca, não me desampares, ele está orando, pedindo a bênção de Deus, a força do Senhor. Então, nós faremos isso, viveremos lutando em oração, clamando a Deus. Acorda de manhã, já começa orando, ajoelhe-se na sua cama, fala: Senhor, agradeço pela noite que tive, Senhor, abençoe-me para que eu seja irrepreensível, me leve, Senhor, me capacite, me fortaleça, porque na primeira hora, na primeira esquina, você vai receber uma tentação na sua frente, e você vai fazer o quê? Cairá na tentação ou vencerá a tentação? Ore ao Senhor para que você não caia em tentação, clame a Deus, peça para que o Espírito Santo capacite a sua vida e te dê a vitória. Terceiro lugar, viveremos voltando o caminho para o Senhor. E aí eu queria trazer isso para aquele que está se afastando de Deus, para aquele que está achando que a caminhada está muito difícil, ou aquele que realmente está acompanhando e está longe do Senhor. Olha, eu queria dizer que o Senhor ainda está com a porta aberta. Volte o seu caminho para o Senhor. É o momento. Se você quer realmente ser feliz, por que você está buscando a felicidade nas drogas? Por que você está buscando a sua felicidade nas noitadas? Será que é isso que vai te dar felicidade? Por que você está procurando a sua felicidade nas riquezas? Será que é isso que vai te dar felicidade? A felicidade está no Senhor. Volte para Ele agora. Não perca a sua vida buscando nos lugares errados. Aprenda com a sabedoria da palavra de Deus. Já busque no lugar certo, na fonte certa. A fonte de alegria, já vai lá na fonte da felicidade. Já está aqui, já está dito. Vá direto nela. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Siga o Senhor Jesus. Ame ao Senhor Jesus de todo o coração, toda a alma, toda a tua força e todo o teu entendimento. Portanto, amemos a Deus, obedeçamos a palavra e oremos para que Ele nos fortaleça nesse caminho da bem-aventurança. Que Deus nos abençoe.